tarde. Eu venho falar-vos sobre um menino chamado Francisco e sobre a construção de pontes de palavras. Mas antes de chegar ao Francisco, e porque se trata de palavras, eu vou começar por falar por aquilo que diz respeito às palavras, que é a leitura e a escrita. Eu sinto uma ironia. Eu sinto uma grande ironia quando ouço as pessoas dizerem, às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de ler. E, no entanto, todos nós, todos os homens desde o início da humanidade foram grandes leitores. Porque o homem tem que ler a linguagem das nuvens para saber se vai chover, tem que ler a linguagem das aves, a linguagem das cabras, a linguagem das águas, ler linguagens que se leem com a vista, com o olfato, com o sabor, com o ouvido, com a pele. Para sobreviver na selva ou na tundra, os nossos antepassados, dos tempos pré-históricos, tinham que ser muito bons leitores. A esta capacidade original de ler veio juntar-se a capacidade de nomear através da palavra. Esse foi o primeiríssimo ato mágico e maravilhoso, o ato fundador da história da humanidade. O próprio mundo, na tradição judaico-cristã, foi criado pela palavra. Diz, segundo essa tradição, que no princípio era o Verbo, mas ainda se foi mais além. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está escrito no Gênesis. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Deus disse, faça-se luz. E a luz foi feita. Deus disse que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. O Criador do mundo e do homem, segundo a mitologia judaico-cristã, não pegou em lama para fazer uma bola. Disse, usou a palavra. Disse, faça-se luz. A palavra gerou a coisa. Mais do que isso, a palavra e a coisa ficaram indissoluvelmente ligadas. A coisa contém a palavra. Melhor, contém o nome, o seu nome. E o nome convoca a coisa. Eu chamo pelo meu filho. Eu chamo por socorro. Eu uso uma palavra para chamar a coisa. Aos olhos de cada ser humano, aquela extraordinária descoberta que era cada palavra dita continha uma forma de poder sobre o objeto nomeado. Pelo menos cada palavra era uma forma de um homem se aproximar da verdade nuclear daquilo que era nomeado, da inteireza, fragmentada entre céus e terra, água, fogo e ar. Nomear seria uma forma de aproximação ao próprio ato dos deuses, ao ato da demiurgia na criação do mundo e das coisas. Estamos a falar de um tempo que é o tempo dos analfabetos. Ainda não havia escrita, ainda não havia uma grafia. Há 40 anos em Portugal ainda tínhamos qualquer coisa como 40% de analfabetos. E isso era diabolizado e dizia-se, não, é preciso acabar com os analfabetos. E há poucos meses um grande poeta e ensaísta alemão, Magnus Enzensberger, fez um discurso público em que fazia o elogio do analfabeto. O analfabeto clássico, segundo ele, não sabe ler nem escrever. Precisa da memória por isso. E tem de exercer a capacidade de narrar, porque não tem nada que narre por si próprio. Portanto, através dessa capacidade de narrativa, ele pertence à literatura. Foram os analfabetos que inventaram a literatura nas suas formas elementares. O mito, o conto, a canção, as rimas infantis. E é com esses instrumentos que o analfabeto se relaciona consigo próprio, com os outros que existem dentro de si próprio, com as forças misteriosas que o habitam, e com o mundo, e com os outros que andam pelo mundo fora, e com o tempo, com o correr do tempo.
Sem querer idealizá-los ou embarcar na ilusão do bom selvagem, há que lembrar que, sem tradição oral, não haveria poesia. E sem analfabetos, nunca tinha sido inventado o livro. Depois veio a escrita. A escrita começou por ser um instrumento prático para simplificar o comércio, para simplificar a gestão da propriedade, um instrumento distante ainda da utilização literária da palavra escrita. Durante muito tempo foi considerado preguiçoso aquele que tivesse o hábito de recorrer à palavra escrita, já que, segundo Platão, a sabedoria na sua dialética tinha que ser oral. O escrito debilitava o pensamento e destruía a memória. Ao contrário do orador, o texto escrito não era capaz de dar respostas, nem se poderia defender quando questionado. Sabemos como este tipo de crítica, tão próximo das dúvidas relativas ao uso do computador, é um tipo de crítica restritivo e redutor. A verdade é que a escrita foi uma tecnologia que levou tempo a desenvolver-se e a ser usada integral e proficuamente pelo pensamento filosófico e científico. E bastante mais tempo ainda a entrar no cotidiano como um instrumento generalizado de relação individual e, digamos, poética com o mundo, para além da sua função de relatar o real. Mas o relato do real... Bom, no seu excepcional romance 20 anos e um dia, o escritor espanhol Jorge Semprún afirmava de uma forma muito divertida que as histórias completamente verídicas só interessam à polícia. De facto, todos nós somos feitos do que vivemos, do que lemos, do que imaginamos, do que escrevemos. Como leitores, preservamos pedaços do pensamento, da emoção vivida aqui ou ali, ou escrita por outra pessoa, para nos tornarmos nós próprios em participantes de um ato de criação, de uma forma de diálogo que desenvolvemos connosco próprios, com o mundo e com o tempo. É a leitura e a escrita que nos permitem habitar o tempo para trás e para a frente, no sentido da memória e no sentido da esperança. Eu volto a lembrar que o que eu quero é falar sobre o Francisco, um menino que tem 3 anos, e sobre a construção de pontes de palavras. Mas, entretanto, gostava de vos contar uma experiência pessoal. Durante um ano eu trabalhei com meninos dos Centros Educativos do Ministério da Justiça, prisões de alta segurança para meninos delinquentes a partir dos 12 anos. Aqueles meninos, eu aprendi muito com eles, porque aqueles meninos não tinham capacidade de elaborar o desejo. Isto é, eles viam os ténis e diziam, pá, que ténis bestiais. Primeira coisa, sacar da faca e roubar os ténis a quem os tem. Segunda hipótese, roubar dinheiro a alguém para ir comprar aqueles ténis. Eles não tinham essa coisa linda que é dizer, talvez no Natal me deem estes ténis se eu disser que gosto muito deles. Ou, e se eu pedir à minha mãe para me dar uns ténis destes quando eu fizer anos? Ou, para eles só existe o presente. Veem, querem e querem aquilo naquele momento. E eu trabalhei com eles com leitura. Tentava, através da leitura, que eles conquistassem um passado. O passado deles era muito triste, em geral, e eles viravam-lhe a cara, não queriam o passado. E tentava que eles também pudessem sonhar um bocadinho do futuro, porque é para isso que serve a literatura. E eles, devagar, iam saindo daquela prisão, que muito mais grave do que a prisão do espaço, era a prisão do tempo. Aqueles meninos estavam presos eternamente no presente. Não tinham passado, nem tinham futuro. Nós vivemos hoje num tempo dominado por uma economia que mata, como diz o Papa Francisco. Uma economia que reduz o entendimento da complexidade do mundo, que vê a cultura como mercadoria e a ciência como extinto instrumento prático. Esta economia reduz a vida dos homens a uma coisa sórdida e limitada, em que o desejo é estereotipado e a vida é uma prisão chamada tempo presente. Muitos de nós vivemos presos no tempo presente.
A figura que há muito domina a nossa sociedade, e ainda segundo o Hans Magnus Enzensberger, é a do analfabeto secundário. É um outro tipo de analfabeto. Pode ser um ministro, pode ser um gestor, um empregado de caixa de supermercado, sabe ler e escrever, mas diz com frequência que não tem tempo para ler. Tem coisas mais importantes para fazer. É ativo, adaptável, tem boa capacidade para abrir caminho na vida, sabe safar-se. Está muito bem informado sobre os importantíssimos assuntos do dia, em cada dia, assuntos que amanhã serão esquecidos e substituídos por outros. Sabe ler informações do uso dos objetos que compra, sabe usar cartões de crédito, sabe passar cheques, vive dentro de um mundo que o afasta hermeticamente de tudo quanto possa inquietar a sua consciência. A atrofia da memória em que vive não o preocupa. Aprecia a sua própria capacidade de se concentrar em nada. Vê a cultura como espetáculo ou mercadoria e não como vivência. Não tem a menor ideia de que é, de facto, um analfabeto secundário. A sua escrita está reduzida ao mínimo. Os meios ideais para o analfabeto secundário são a televisão, as redes sociais, o SMS. Habita o território do lugar comum e alimenta-se de doses fartas das reflexões fantásticas dos comentadores políticos, económicos, desportivos e outros produtores do pensamento único. Eu queria falar do Francisco. O Francisco tem 3 anos e que sofre de paralisia cerebral e da construção de pontes de palavras. Mas antes disso gostava de vos dizer uma coisa. Eu sou diabético e trato numa instituição fantástica, uma das grandes instituições médicas deste país, que é a Associação de Proteção dos Diabéticos de Portugal. E às vezes tenho que lá passar muitas horas e estou nas salas de espera. Sou das poucas pessoas no mundo que adoro esperar. O tempo de espera é maravilhoso. Dá para ler, dá para ouvir os outros, desde que não tenham a televisão ligada. Porque a televisão invade muito os nossos espaços e a nossa tranquilidade. Bom, mas gosto muito, e tenho ouvido nas salas de espera coisas assustadoras da parte dos outros doentes. Pessoas que eu percebo que não têm nenhum entendimento sobre a gestão da sua própria doença. E a diabetes é uma doença que exige uma gestão da alimentação, do esforço físico, etc., com algum cuidado. E, ouvindo-os, falando com o meu médico, cheguei a uma conclusão curiosa, que foi: há uma falha de comunicação entre alguns médicos e alguns doentes, e que se baseia nisto. Os médicos precisavam de ser um bocadinho mais analfabetos, porque esquecem-se da importância que é contar histórias, saber contar histórias e saber ouvir histórias. Porque o que é o doente que vai falar com o médico? É um homem que tem uma história para contar, a história da sua vida. Muitas vezes a história que ele vai contar é mentira. E o médico tem que saber fazer com que a história do doente seja mesmo a história verdadeira. Sei lá, eu lembro de coisas assim como esta, que é: olha, o senhor come açúcar todos os dias, come coisas doces. Não, coisas doces não. Depois, se for mais interrogado, diz: come 3 bolas de Berlim por dia, mas isso não são doces. Doces é coisas com colher, ou doces é outra coisa. Portanto, e o médico diz: não come doces. E vai medicamentá-lo de uma certa maneira, porque não procurou saber a verdadeira história daquele doente. Por outro lado, o médico tem que ser um muito bom contador de histórias para contar ao doente a história da sua vida daí para a frente. A matriz do que vai ser a sua forma mais saudável de se relacionar com a doença. Ora bem, isto aconteceu que, a partir desta reflexão e através de situações de que não vale a pena explicar agora, acabei a fazer uma das coisas mais belas da minha vida, que foi uma oficina de escrita para médicos do Serviço de Desenvolvimento da Criança de um Hospital Civil de Lisboa. Durante 3 meses, todas as semanas, trabalhei com um grupo de médicos e terapeutas a escrever. E de repente foi uma relação
maravilhosa. Os médicos descobrirem que quantidade de coisas que têm para contar e para escrever e para trazer cá para fora. Vou-vos ler a história de um desses médicos que me autorizou explicitamente a lê-la aqui, mas me pediu para ficar no anonimato. Esta pequena história, eu tinha pedido uma história muito pequenina, muito tensa, muito resumida. Chama-se O Dia em que Comecei a Ter Pesadelos. Aqui temos um novo modelo destinado a pais com crianças pequenas. As revisões ocorrem de 2 em 2 anos, o consumo é reduzido, a suspensão leve, o preço acessível, é seguro e com um compromisso de qualidade-preço inigualável. A exclusividade da construção e dos materiais, o interior climatizado e o isolamento sonoro permitem que uma criança possa dormir tranquila sem ser incomodada. Os vidros fumados e o amplo interior asseguram o conforto. A direção assistida, os 9 airbags, os travões anti-bloqueio garantem a segurança dos mais jovens membros da família. Até que um dia, a mãe, a caminho do trabalho, se esqueceu da filha que dormia no banco de trás. E só se apercebeu ao fim da tarde, quando a ama lhe ligou. A criança ficou todo esse dia ao sol. Ninguém a ouviu chorar, nem gritar, nem gemer, nem ter convulsões, até ficar em silêncio. Este modelo, afinal, não cumpriu o seu papel. E nós também não conseguimos cumprir o nosso. E eu fiquei paralisado no fim da história e este médico disse-me: fui eu que recebi a criança morta nas urgências. E desde aí tenho pesadelos todos os dias. Eu contei esta história a toda a gente, esta história ocupou-me uma semana, até à semana seguinte no hospital, e na semana seguinte cheguei e disse: olha, eu contei isto a toda a gente, isto fez muita impressão, é extraordinário quando a escrita nos dá um pontapé no estômago deste tamanho. E o médico disse-me: olha, mas eu tenho que lhe agradecer muito, porque desde que escrevi que deixei de ter pesadelos. E depois não me perguntem para que é que serve a escrita. E não me perguntem para que é que serve escrever. E agora chegamos ao Francisco. Ao Francisco, que tem 3 anos, que sofre de paralisia cerebral e que é neto de uma grande amiga minha, chamada a arquiteta Isabel Manta. Ela telefonou-me um dia a dizer-me: Alfanhita, sabes, eu tenho um neto com 3 anos que tem paralisia cerebral. E a minha filha e o genro, o pai do menino, têm sido fantásticos, eles têm feito tudo por ele, têm vivido para eles, e eu queria dar-lhes uma prenda de Natal. Devo dizer que a Isabel Manta é filha de um homem pelo qual eu tenho maior respeito e admiração, que é o arquiteto, desenhador, cartunista, etc., pintor, João Abel Manta. Quanto a mim, é um dos grandes príncipes deste país, embora muitas vezes os príncipes estão escondidos. E então ela pediu ao pai para fazer uns trabalhitos, e eu juntava uns poemazitos, e fazíamos daquilo assim uma prenda para dar à Ana e ao marido no Natal, e que teria alguma referência com o Francisco. Bom, eu fiquei a tremer, porque, enfim, escrever coisas para o João Abel Manta, que é um homem que desde a minha juventude é um ídolo, eu fiquei a tremer, e quando me chegaram os trabalhos, não eram nada uns trabalhitos, eram uns trabalhões. O João Abel Manta, que é uma pessoa um bocado obsessiva, como quase todos os grandes artistas plásticos, tinha feito 30 colagens intervencionadas, sempre em torno da fotografia do Francisco, e eu fiquei a sentir uma responsabilidade tremenda. Bom, mas estava muito feliz, para fazer uma coisa com o João Abel Manta, caramba, que bom. Mas depois, e o Francisco? Com que língua é que eu vou falar? Com que palavras é que eu vou falar de um menino
que eu não sei como é, eu não sei, nunca vi um menino, nunca falei com um menino com paralisia cerebral. O meu filho mais velho, que é formado em pintura, já deu aulas de educação visual a meninos com paralisia cerebral, e ele costumava-me dizer: "Oh pai, aqueles meninos são tão lindos." Eu dizia: "Bolas, que o rapaz ainda é mais poeta que o pai, pá." E eu perguntava como é que eu iria falar com aquela família, com que voz, com que língua, o que é que eu podia encontrar em mim que pudesse construir uma ponte de palavras e silêncios entre o meu ofício de poeta e aquele menino que eu nem conhecia. Mal conheci o Francisco, percebi que o meu filho tinha toda a razão. Os meninos com paralisia cerebral são lindos. Fiquei apaixonado pelo Francisco, pela sua inteligência, pela sua alegria transbordante, pela expressão dos seus olhos carregados de um misterioso entendimento do mundo em seu redor. Ele não fala, ele não anda, mas a inteligência dele, o que ele faz com um iPad é impressionante. Depois foi uma busca do menino que ainda posso ter dentro de mim e dentro das minhas palavras, do menino que gostaria de ter tido uma mãe, um pai, uma avó, um bisavô, assim à sua volta. De um menino feliz, carregado do talento de descobrir coisas novas, coisas estranhas, de mil cores, coisas por vezes inatingíveis, coisas assustadoras, coisas maravilhosas. Um menino que vai conhecendo e interligando tudo isto numa mantinha de sentidos e emoções. E deste passeio de mim para o Francisco foram nascendo os poemas. Pequenos apontamentos, sorrisos, inquietações, ironias, brisas, brincadeiras, breves jogos de palavras, caminhos possíveis entre um homem e um menino muito especial. E desta viagem, desta construção de uma ponte de palavras, vou-vos dar... não era este. Este é o Francisco. Mas... Isto são as imagens das colagens do João Belmonte intervencionadas. Foi ali que tudo começou, mãe. Por dentro da maçã. Uma coisa pequenina a crescer, havia um rio e eu. E a música redonda do meu rio, e uma luz quente a espalhar na minha pele o rosto claro da manhã. Foi ali que tudo começou, mãe. Nas tuas mãos, a agarrar uma maçã. As maminhas andam por aí, dentro da camisa, mas às vezes saltam, pulam, caem lá de dentro brancas, quentes, redondinhas. Já não sei porquê. Já só sei que gosto muito de maminhas. Eu não sei palavras de dizer. Eu não sei palavras de falar. Tenho a mãe no meu olhar, tenho as pernas a dançar, sei sorrir e acender uma luz, uma luzinha mesmo cá dentro de mim. Eu não sei palavras de dizer, eu não sei palavras de zangar, mas há dias em que a boca fica assim, assim, assim. O verde é muitos verdes. Folha, relva, vidro, mar e pedra. O verde é muitos verdes. Folha, relva, vidro, mar e pedra, musgo e mais. O peixe vai e vem, respira verde. O passarinho canta verde lá no ramo. As gotinhas do orvalho gostam de pousar no verde. E eu também. Desenha-me uma pomba, avô. Desenha-me uma pomba no papel, no desenho dos meus passos tontos, nas paredes de uma rua e no rosto luminoso e redondinho da lua na janela. Desenha-me uma pomba, avô, e outra, e continua sempre, porque as tuas mãos são sábias, sabem bem desenhar pombas. E desta experiência intensa, emocionada, eu só tenho que agradecer à vida por me dar a oportunidade de aprender um pouco mais deste ofício de construtor de pontes de palavras
que vão da mão de quem escreveu ao olhar deslumbrado dos meninos e dos homens que, por serem diferentes, nos permitem aperfeiçoar a nossa tão frágil humanidade.